Olá, gente boa! O que me traz aqui é uma reflexão a partir de algumas matérias jornalísticas que tratam da cantora Anitta e da repercussão da gravação de um clipe musical. No site do G1, vou deixar o link aí na descrição, diz o seguinte: Anitta grava clipe com simulação de cenas de sexo em beco de comunidade do Rio e vídeo viraliza. Continuando. Cantora e sua equipe estiveram na Tijuquinha, na Zona Oeste, uma das comunidades visadas na guerra do tráfico com a milícia. Gravação ocorreu sem problemas e movimentou a favela. Então a gente observa o seguinte aqui. O que chama a atenção a ponto de ser veiculado na mídia é um clipe musical em que uma cantora faz simulação de sexo oral. Já temos a receita para chamar a atenção dos olhares da mídia. E aí, vamos observar o seguinte, matéria por Eliane Santos, do G1 no Rio, de 26 de janeiro de 2023, às 20 horas, ou seja, atualizada há 3 dias. Trecho da matéria. O local esteve nos noticiários nos últimos dias, viu? Por ser uma das comunidades visadas na guerra do tráfico com a milícia. Durante todo o trabalho da cantora e sua equipe, nenhuma intercorrência aconteceu. Uau, tá vendo? Mais clipes da Anitta na favela já vai evitar conflito bélico. Olha só, viu? E os locais usados como cenário, como a Rua da Amendoeira e o campo de futebol, tinham patrulhamento da Polícia Militar. O que também foi parar nos noticiários e nos assuntos mais comentados do momento foi a cena protagonizada pela cantora em que ela simula sexo oral em um beco. Realmente isso foi, a gravação do clipe não chamou tanta atenção quanto o fato da simulação do sexo oral na gravação do clipe. Olha a receita para chamar a atenção, os olhares do público brasileiro. A repercussão nas redes sociais foi imediata. E entre os fãs que aplaudiram e que criticavam a ousadia da cena, uma conclusão era quase unânime. A cantora soube fazer o buzz dela. E aí, em relação a até mesmo esse termo buzz, né? Poderia ser, eu sou da antiga, né, gente? Então tem que pesquisar na internet. Seria uma gíria usada para descrever a excitação, o interesse, o entusiasmo crescente em torno de um assunto, pessoa ou evento, que é o que aconteceu aqui. Pode ser usado para se referir a rumores ou notícias recentes que estão gerando muita conversa ou atenção na mídia ou nas redes sociais. É o que aconteceu aqui. Também pode ser usado para descrever a popularidade súbita ou aumento de atenção que alguém ou alguma coisa está recebendo. Não é tanto o caso da Anitta, porque ela é popular por causa de matérias neste nível, mas para outras pessoas, como o caso do rapaz que contracenou com ela. Então, a gente observa que ela conseguiu causar esse buzz, né? O buzz, não sei como é que seria a pronúncia, ou seja, esse zumbido, essa correria aí, tá certo? Então, a gente viu essa matéria no G1. Tem uma outra aqui que eu gostaria de compartilhar com você, que é do Jornal Extra, embora eu encontrei no Notícias da Yahoo, publicado em 27 de janeiro, sexta-feira, de 2023, às 9h49 da manhã. Diz assim, deixa eu ver isso. O título é Conheça o boy que gravou cena de sexo oral com Anitta em clipe gravado no Rio. Então a gente percebe que um camarada, né, comum como as outras pessoas, ele agora é o boy que gravou cena de sexo oral com a Anitta. Percebeu a situação? Então, perdão, gente, está passando um avião aqui agora. Vamos lá. E aí nisso é o efeito do estúdio. Diz assim, trecho da matéria. Anitta causou na gravação do seu novo clipe na comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio. Um dos momentos mais comentados foi uma cena de simulação de sexo oral que a poderosa fez
em um modelo bonitão em um dos becos da favela. O escolhido foi o carioca Yuri Meirelles. Sarado, bronzeado e solteiro, o bonitão chama atenção ao se exibir em fotos sem camisa no Instagram e já ganhou mais de 60 mil seguidores em menos de 24 horas. Ou seja, você, enquanto uma pessoa que, sei lá, estuda, trabalha, faz faculdade, seja lá o que for e tudo tal, você, para conseguir ter um engajamento muito grande na sua rede social, você vai ralar um pouco e durante muito tempo. Mas se você contracenar num clipe em que você está simulando sexo oral, em menos de 24 horas você pode ter 60 mil seguidores. Vai vendo, Brasil. E aí, o último comentário que eu gostaria de fazer é a partir de uma matéria na coluna Splash do site UOL, que diz o seguinte: sexo oral, entre aspas, ou entre apóstrofo, melhor aqui, de Anitta desagrada moradores da comunidade do Rio. Ridículo. Ou seja, comentário das pessoas. Lucas Pazinho, ou Lucas Passinho, não sei a pronúncia certa, ele publicou em 27 de janeiro de 2023, meio-dia e 56. O link também vai estar aí. Aí vamos lá. Diálogo das pessoas. Não é possível, que cena ridícula! E vão pensar o quê? Todos nós fazemos isso no beco. Quer dizer, vão pensar que todos nós fazemos isso no beco. Foram algumas das frases ditas por moradores de uma comunidade da zona oeste do Rio, após Anitta gravar cenas para o seu novo clipe simulando sexo oral. Esta coluna de Splash conversou com pessoas que acompanharam o dia da cantora nas gravações do novo projeto. Anitta virou a sensação do local, com moradores lucrando, vendendo espaço em suas lajes para paparazzi fazerem registros dos bastidores. E aí, observa também a receita de mercado. Percebe? A laje daqueles moradores não servia para nada. Mas a partir do momento que tem uma mulher exibindo seu corpo, problema dela, não tem nada a ver com isso, e nisso que ela faz um clipe simulando um sexo oral, essas coisas chamam a atenção de modo que os moradores daquela comunidade podem ganhar dinheiro alugando espaço para fotógrafos. Percebe? Assim caminha a humanidade. Vamos lá. Aí aqui diz assim: pouco antes da cena do sexo oral, a equipe de Anitta seguiu para um beco e pediu que o local ficasse o mais vazio possível. Vai vendo. Ruas que levavam ao beco foram fechadas e os moradores orientados a não gravar. Vai vendo. No entanto, após perceberem que haveria uma simulação de sexo oral, diversos moradores se revoltaram e ficaram incomodados com a imagem que a Anitta estava passando do local. O incômodo foi geral logo que o vídeo vazado circulou na comunidade. E aí é nessa hora que você também deve se perguntar o seguinte. Vamos lá. Tente se colocar no lugar dos moradores dessa comunidade. Primeiro, que fala-se muito que a mulher preta ela é vista como objeto sexual, certo? Aí as pessoas vão atribuir isso ao racismo. Vão dizer que a mulher pobre ela é sexualizada e tratada como objeto, seja enquanto empregada, funcionária, doméstica e assim por diante. Agora, querendo ou não, vamos parar para pensar o seguinte. Esse clipe poderia ter sido feito num condomínio de luxo, ele poderia ter sido feito num bairro nobre, ele poderia ter sido feito em vários lugares. Mas ele foi feito numa periferia, no lugar de gente preta em sua grande maioria, de gente pobre em sua grande maioria, em que transmite-se a ideia que é uma comunidade de pessoas hipersexualizadas, onde, por exemplo, a gente só tem peito, perna e bunda. E aí, nesse caso, observe bem, perdão pelos termos, mas, grosso modo, a mulher preta, a mulher pobre na favela, para que mais ela serve? E aí, nesse caso, a gente, por exemplo, observa o seguinte:
né? Diante dessa situação, tem até uma postagem de Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares, que diz o seguinte: o vídeo de Anitta insulta moradores das comunidades do Rio. Tem uma visão extremamente preconceituosa que remete ao racismo do século XIX, quando pretos e mulatos eram equiparados a selvagens e a animais no cio. Por que não gravou a cena no bairro nobre no qual mora? Lá não pode? Então aí a gente fecha, né, esse parêntese, né, para continuar a matéria do Splash, da coluna Splash do UOL. Tô terminando já, tá, gente? E aí nisso, fontes da coluna explicam que a equipe de Anitta se preocupou que não houvesse crianças por perto. Tinha bastante criança acompanhando tudo no campo de futebol. Mas quando foram para o beco, pediram que não tivesse ninguém próximo, especialmente crianças. Mesmo assim, as pessoas não gostaram do que viram. Nas redes sociais, as imagens também repercutiram e dividiram opiniões. Abre aspas. Só reforça a sexualização das mulheres de comunidade. Fecha aspas. Abre aspas. Deveria mostrar as mulheres guerreiras que vendem marmita na rua e não isso. E, abre aspas, o que ela fez foi ridículo e não soma em nada no que de fato é a cultura brasileira. Fecha aspas. São alguns comentários. Procurada por esta coluna de Splash, né? A assessoria, né, deu lá a resposta e tudo tal, depois você dá uma olhada e a gente vai fechar por aqui. Mas eu gostaria de terminar esse momento com uma palavra registrada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos da Bíblia Sagrada, capítulo 1, versículo 22 a 25, que diz assim: dizem-se sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. E aí eu gostaria que ficasse muito claro para nós aqui. O que cada um faz com a sua vida é problema particular de cada um. Eu só queria que você se alertasse para o seguinte caso. Um rapaz anônimo ganha 60 mil seguidores em 24 horas. Lajes que não valiam nada, agora valem muito por causa de paparazzis que querem filmar o clipe de uma moça exibindo o seu corpo através da música. Música que vai vender, porque ela apela aos nossos apetites, certo? Ela apela para a nossa natureza animal, sendo que nós não somos apenas animais. Somos seres humanos e nos tornamos humanos de modo a construir uma sociedade com leis e normas, justamente para não sermos como os demais mamíferos, certo? Mas à medida que somos estimulados na região do baixo ventre, o que nós podemos produzir de melhor para a sociedade? Então, que você pare para pensar, até que ponto estamos achando normal a mulher pobre ser retratada dessa forma? Até que ponto nós achamos normal a mulher tratar o seu corpo como objeto? Até que ponto nós achamos normal as pessoas celebrarem isso? Então seria bom que eu e você fizéssemos uma reflexão, que eu e você parássemos para pensar para onde caminha a sociedade brasileira, para onde caminha a música popular brasileira, para onde caminha o Brasil, né, dos brasileiros que acordam de madrugada, que vão para o trabalho com marmita, que são assaltados por jovens que querem só comprar uma cervejinha, né, e mata muito preto, pobre, empregado e desempregado no ponto do ônibus. Então, o que será do futuro que hoje se faz? Então que a gente pare para pensar. Por quê? Se Deus deixa de ser o centro e o homem passa a ser o centro de si mesmo, se as normas, as regras de convivência, elas muitas vezes vão ser adaptadas aos apetites e às paixões daqueles que são mais ricos, daqueles que podem desensibilizar os demais por meio das artes. O que será das nossas crianças expostas
à sexualização e erotização precoce. Pensa nisso. Forte abraço.